Antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que na descrição ou nos comentários há sempre um link de contato caso queira conversar com a gente. Vamos ao vídeo. Produtos comprados da China ou compras internacionais em geral, desde a AliExpress, passando pela Shopee, pela Amazon, tem garantia sim, e mais do que isso, essa garantia pode ser exercida no Brasil, e eu vou provar isso para vocês, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tive que comprar há pouco tempo um SSD, né? Eu comprei um SSD da Samsung pela Amazon, né? Que é um dos exemplos que a gente vai utilizar aqui. E quando eu fui fazer a pesquisa previamente para saber se aquele SSD era legal, se o pessoal gostava dele, eu vi um monte de fórum, lamentos do tipo, olha, é uma pena, porque tem 5 anos de garantia, só que no Brasil não vale essa garantia, né? E comecei a perceber que tinha muita gente lamentando esse tipo de coisa, falando que sites chineses têm garantia, mas você não consegue efetivamente se utilizar dessas garantias, né? E foi aí que eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês que não é bem assim que funciona, tá? Para a maioria dos casos, para 99% dos casos, você vai conseguir acionar a garantia, e não só a garantia que eles te prometem, tá? Porque tem isso também. Eles põem no site deles promessas de garantia que seriam contratuais em tese, né? Que é o que eles oferecem. Mas eles têm que respeitar a lei brasileira a partir do momento que eles vendem para o consumidor brasileiro, e a lei brasileira prevê outros direitos, tá? Que no mais das vezes, nem sempre, mas às vezes são bem maiores do que aqueles que estão constando lá no site, no AliExpress, etc, etc. No AliExpress, por exemplo, você vê lá que tem produto que eles dão uma garantia de um prazo, para outro tipo de produto é outro tipo de garantia, quando na verdade existe uma garantia mínima que eles têm que obedecer quando eles vendem para o Brasil, né? Então vamos lá, eu vou explicar quais são as garantias às quais você tem direito quando você compra um produto da China, e logo após a gente vai mostrar como é possível conseguir acionar essa garantia, mesmo quando a empresa não está no Brasil, tá? E novamente, não só... É que como hoje AliExpress, Shopee são sites muito grandes, Shein, né? Que vendem muito, então a gente acaba usando esses dois paradigmas, mas o meu exemplo, por exemplo, é um exemplo que trata da Amazon e da Samsung, né? Então isso aqui vale para compras internacionais em geral, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo seguinte. Você tem 4 tipos de garantia previstos no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma coisa que no artigo 1º dele, você vai ver que está lá escrito que ele é norma cogente ou norma de ordem pública. O que isso significa? Que o que está escrito aqui no Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode depois falar, não, mas no site eu disse o contrário. Não, 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 não. Uma coisa é a norma dispositiva, tá? É a norma que ela diz assim, olha, numa sociedade... o capital se divide por igual entre as pessoas, a não ser que as pessoas vão lá e decidam diferente, né? No CDC não tem isso. No Código de Defesa do Consumidor, não adianta o fornecedor falar, não, mas ele concordou que era diferente, está escrito no site. Não importa, vale o que está na lei, tá? E aí o primeiro tipo de garantia é o que a gente chama de vício aparente. O que é o vício aparente? É aquele de fácil constatação. Chegou o produto na sua casa, você abriu o produto, já viu que está quebrado, já viu que veio faltando coisa, já viu que o produto não corresponde. Comprei uma memória RAM, chegou em casa um papelão. Comprei uma blusa da Shein, igualzinha da Taylor Swift. Chegou em casa, tá parecendo com a blusa da Dercy Gonçalves, que a Dercy Gonçalves foi enterrada com a blusa. Então é um vício aparente, de fácil constatação, você bate o olho e vê. Muito bem. Para produtos duráveis, você vai ter um prazo de garantia do vício aparente de 90 dias, tá? Para produtos não duráveis, você vai ter um prazo de 30 dias. O que é o produto durável? O que é o não durável? Durável, os exemplos que a gente deu. A blusa da Taylor Swift, a memória RAM DDR5, o PC, ou tudo que não se esvai no primeiro uso, né? O que é o produto não durável?
é aquele que se esvai no primeiro uso ou nos próximos usos imediatos. Então por exemplo, quando você compra uma comida pelo iFood, a comida é um produto não durável e, portanto, sendo um produto não durável, tem 30 dias de garantia, né? Essa é a primeira previsão legal de garantia. Produtos duráveis em geral, aquele que você vai ficar utilizando por muito tempo, que eles não se esgotam quando você os utiliza, 90 dias. Se o produto se esgota quando você utiliza, como é o caso de uma comida, por exemplo, ou de uma pomada, de um medicamento, aí o prazo é de 30 dias. Muito bem. Tem uma segunda previsão que é o do vício oculto. O que é o vício oculto? O vício oculto é aquele não perceptível, né? Você não consegue só de olhar saber que aquele produto tem um vício, né? É tão pouco só de utilizá-lo, né? Porque aqui quando a gente fala de vício aparente, eu utilizei o exemplo de só de olhar, mas pode ser só ao utilizar, né? Então você tem vamos voltar aqui para o caso do computador. Você recebe ele, olha na caixa, fala: olha que bonita, muito bom esse gabinete, aqui tem LEDs, RGB, ele brilha, tá tudo maravilhoso. Só que quando você liga ele na tomada, aquele computador explode. Você descobre que aquele computador não funciona, não obstante por fora ele esteja perfeito. Quando você nota esse vício, esse defeito, a gente utiliza aqui a palavra vício porque, tecnicamente, no direito, vício e defeito são coisas diferentes, tá? Mas eu vou usar as duas aqui como sinônimos, né? Então, quando esse vício é notado no primeiro uso, logo que você utiliza, ele continua sendo um vício aparente, tá? Agora, tem defeitos que eles não são perceptíveis nem ao primeiro olhar, nem ao primeiro uso. São defeitos que são como se fossem uma bomba relógio prestes a explodir, tá cronometrado, né? Tem gente que vai chamar de obsolescência programada, tem gente que vai dizer que obsolescência programada é teoria da conspiração, não importa. O fato é que todo produto que você compra tem uma perspectiva de vida útil, né? Então é óbvio que quando você compra um notebook, né? Você comprou um notebook, você espera que esse notebook, sendo utilizado de maneira minimamente correta, minimamente racional, né? Você não vai se portar como um animal, você não vai jogar o notebook no chão e tal. Então o que você espera? Que esse notebook vai durar pelo menos, sei lá, 2 anos ligando, né? Durante 2 anos você não entrou em site que começa com X, você não pegou um ransomware, você não jogou o notebook na parede, você espera que ele vai durar pelo menos isso. Muito bem. Ocorre que o notebook estava funcionando super bem até o dia 91 após o recebimento. E aí você fala: nossa, passou um dia da garantia. Perdi a garantia, perdi o dinheiro que eu paguei no notebook. Lógico que não. Se este defeito aparece antes do final do que a gente pode presumir que seria a vida útil desse produto, a gente está diante de um vício oculto. Só pode ser um defeito que estava lá escondido como uma bomba relógio prestes a explodir, né? Porque caso contrário, duraria mais tempo. Então, a partir do momento em que é constatado o vício oculto, passa a correr esse prazo do vício aparente. Essa é a lógica. Então não importa que foi no dia 91 que o notebook parou de ligar do nada, deu uma pane no sistema, alguém o desconfigurou. Onde estão os olhos de robô do notebook? Não importa. Você tem, a partir deste dia em que descobriu o vício oculto, mais 90 dias, né? Agora, é claro, a gente trabalha sempre aqui com o pé no chão e a gente sabe que o vício aparente, ele é super fácil de você conquistar na justiça, né? Já o vício oculto, ele é um pouco mais difícil, tá? Muitas vezes isso aqui vai depender de uma perícia para constatar se o produto realmente tinha um vício oculto. Então, o caso do vício oculto, ele existe, você tem o direito, mas ele é um direito um pouco mais difícil de ser perseguido, não obstante ele esteja lá codificado para ser manipulado por você, né? O terceiro tipo de garantia é a contratual. E aqui eu vou dar o exemplo do SSD que eu comprei, né? O SSD que eu comprei lá na Amazon, tá escrito lá no site: 5 anos de garantia. Esses 5 anos de garantia, que são maiores do que os 90 dias, que são a garantia legal,
Eles são a garantia contratual. Não precisa estar escrito, a gente costuma chamar de garantia contratual que está escrito num contrato. Não, contrato não é um documento, tá? A gente chama assim vulgarmente. Mas contrato pode ser verbal, por exemplo. Eu posso conversar com você e falar, ó, é o seguinte, eu vou te dar R$1 milhão. Muito bem, temos um contrato, né? Cabe a mim comprovar que você disse isso, mas temos um contrato. Tá? Então, aqui entra uma dica já. Vai comprar alguma coisa de site? Printa o site, tá? Printa as informações, inclusive de garantia, né? Porque com esse print você vai conseguir fazer prova, caso seja necessário na justiça, de que há esta garantia contratual estendida, né? Num mundo ideal, realmente ideal, eu diria para você levar esse site, o link, num cartório para fazer um documento chamado ata notarial, tá? Que é quando o cartório vai dizer, olha, realmente nesse site está escrito que a garantia é de tanto tempo. Mas isso aqui é inviável porque custa caríssimo, né? Aí você tem uma segunda alternativa barata, que é um site chamado Verifact, que ele vai fazer uma espécie de ata notarial que não tem o mesmo valor, mas tem quase tanto valor. Assim, por mais que aqui já seja bem mais barato, se você vai comprar uma coisa internacional exatamente por causa do preço, não faz sentido você gastar com isso também, né? Então eu vou te dar a terceira dica, que é a dica matadora, tá? Tem um site na internet que ele se chama... como é que é o nome do site? É Way, de caminho, Back, caminho de volta, Machine, máquina, tá? Wayback Machine. Você vai procurar no Google esse site. O que é que esse site faz? Ele registra todos os sites da internet diariamente, né? É lógico que como é um servidor, ele vai rastrear páginas que são mais importantes, que tem mais views, coisas do tipo. O que você vai fazer? Vai comprar um produto, entra nesse site e você próprio pode escolher registrar que no dia X, que é o dia que você fez a compra, estava registrado no site os 5 anos de garantia, tá? Isso aqui é necessário? Não. Só com print, geralmente você chega onde você precisa chegar, tá? Agora eu tô te dando aqui algumas noções para você se precaver ao máximo, né? E muito bem, você tem 5 anos de garantia contratual. No meu caso, eu comprei lá, estava escrito no site da Amazon, 5 anos. É o tempo que eu tenho de garantia? Não, eu tenho mais. Por que é que eu tenho mais? Porque o artigo 50 vai dizer que soma-se a garantia contratual com a garantia legal. Logo, eu tenho 5 anos e 3 meses, aproximadamente, né, 90 dias, 5 anos e aproximadamente 3 meses de garantia, porque eu estou somando a garantia contratual mais a garantia legal. Isso aqui sempre vale? Não, tem um momento que não vale. Se no site estiver escrito assim, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver, 180 dias de garantia, é que eu preciso pensar bem no exemplo, porque eu não sei fazer conta de cabeça. 180 dias de garantia. Sendo que o próprio site diz para você, desses 180 são 90 dias da legal, mais 90 contratual. Se o próprio site já está especificando que o prazo que eles estão dando é a soma da garantia legal com a contratual, aí já está somado, né? Agora, se o site não é claro, se o site vai lá e só diz 180 dias, você soma esses 180 dias que você vai presumir ser contratual, mais os 90 dias da garantia legal. Tá? E por fim, tem um direito que não é exatamente uma garantia, mas por estar bastante relacionado eu gosto de trazer, que é o direito de arrependimento, que é o quê? Sempre que você comprar algo pela internet, né, o que a lei vai dizer é sempre que você comprar algo fora do estabelecimento corpóreo do vendedor. Você não foi na loja física comprar, você comprou por telefone, comprou um creme horroroso pelo catálogo da, sei lá da onde, da Avon, você comprou por alguém que foi na sua casa, na porta da sua casa fazer uma venda. Não importa, se você comprou fora do estabelecimento físico, que inclui a internet, você tem 7 dias de prazo, né, que é o que a gente chama de prazo de reflexão, tá? Chegou o produto na sua casa no dia 1, muito bem. No dia 2 começa a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá. Dia 2 é o primeiro dia, dia 3 é o segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Você tem até o dia 8 para ir lá e falar, não quero mais.
Tá? Aí o site fala, não, mas por que você não quer? A gente não quero. Esse direito aqui é o que a gente chama de direito potestativo. O que é um direito potestativo? É aquele que você pode exercer imotivadamente, tá? Imotivadamente. Quando você tem para si a potestade, quer dizer que você não precisa justificar. Você não precisa dizer, não, é que eu não quero porque não encaixou bem aqui no meu setup. Não importa para eles. Eles não podem exigir que você diga, tá? É o seu direito devolver esse produto, não importa o que ocorra, tá? Muito bem, agora a gente vai à parte de efetivamente como a gente vai acionar a garantia. Esses sites do exterior, eles causam esse espanto porque as pessoas pensam, olha, eu vou dar um exemplo novamente do SSD que eu comprei. As pessoas estavam dizendo assim no fórum, olha, a garantia de 5 anos é da Samsung Internacional, não é da Samsung Nacional. Logo, quando você reclama daqui, eles não obedecem, ou se obedecerem, eles pedem para você arcar com o frete. E aí só o que você paga de frete já é mais caro, tá? Já é mais caro do que o valor do produto. Qual que é o problema? No direito do consumidor opera a teoria da aparência. E pela teoria da aparência, a gente vai chegar na figura do fornecedor aparente. Ou seja, aquele que, apesar de não ser quem efetivamente realizou a venda, empresta ao consumidor a segurança de que ele está comprando um produto que tem garantia de qualidade, contravício, etc., porque tem um nome. Né? Então, vamos supor, Samsung. A Samsung Internacional, a que fabrica SSD, está no Brasil? Não. Mas tem Samsung no Brasil? Tem. O Brasil, a Samsung no Brasil, tem sede na Amazônia, né? Onde fabricam muitas coisas. A Samsung do Brasil tem CNPJ no Brasil. A Samsung do Brasil faz propaganda na TV brasileira. A Samsung do Brasil... A Samsung do Brasil é um monte de coisa. Eu não vou nem ficar pensando tudo aqui. Muito bem. Se eles colhem o bônus disso, eles também têm que colher o ônus, né? Porque quando o consumidor compra um produto da Samsung, ele imagina que ele está calçado pela Samsung no mundo. Né? Então, e é lógico que aqui eu não estou falando de você especificamente, mas do consumidor médio. Você em especial pode saber que é uma outra Samsung que não tem nada a ver. O consumidor médio não, ele olha as prateleiras do mercado que ele vai, tem lá TV da Samsung. Ele acha que é uma loja que quando ele compra a marca Samsung, ele está tendo uma garantia de atendimento, uma garantia de serviço. Né? Então aplica-se a teoria da aparência, e aplicando-se a teoria da aparência, não importa que quem te vendeu é a Samsung dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você vai reclamar com a Samsung do Brasil. Se eles se negarem, se negou, processa a Samsung do Brasil. Ah, mas eles aceitaram, só que eu tenho que pagar o frete para mandar o produto para os Estados Unidos para consertar. Tudo bem, vai lá, paga o frete. Sabe o que você faz depois? Cobra da Samsung do Brasil. Eles não podem exigir de você um valor de frete que é maior do que o valor do produto para poder consertar o produto. Né? Isso não demonstra boa-fé na execução do contrato, que é uma previsão do 422 do Código Civil. Então, sim, você pode acionar a garantia por teoria da aparência. Tá? E aí você tem uma segunda previsão legal, que é da solidariedade. O que é a solidariedade? Vulgarmente, solidariedade é uma coisa que você tem um sentimento nobre, né? Que você divide as coisas, ajuda as pessoas. Não. No direito, solidariedade significa responsabilidade compartilhada por igual. Toda a cadeia de fornecedores possui responsabilidade solidária. Então, vamos lá. Você compra um carro da Volkswagen. Comprou um carro Volkswagen. O pneu é da Pirelli. Eu não sei se Pirelli é com 2 L's, eu vou escrever assim e é problema meu. O pneu é da Pirelli. Muito bem. Comprou o carro, na segunda semana, estoura o pneu. Nossa, olha aqui, meu desenho de explosão é assim. Estourou o pneu. Muito bem, quem que é responsável? A Pirelli que fabricou o pneu ou a Volkswagen que te vendeu o carro? Os dois, tá? Porque os dois fazem parte da cadeia de consumo. Então, eles são solidariamente responsáveis. A Volkswagen vai ser responsável pelo carro inteiro e a Pirelli pelo pneu do carro inteiro.
tá? Então a gente tem aqui isso que a gente chama de responsabilidade solidária. Isso vai valer, inclusive, para os casos em que, diferentemente da Samsung, que tem uma fábrica no Brasil, você tem outras empresas que participam da cadeia de fornecimento e por isso são responsáveis solidários, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. AliExpress, para começar, eles têm um escritório no Brasil, sim, que eles dão outro nome, que é o nome original, que é o Alibaba, e que eles vão, às vezes, se defender e falar, não, mas esse escritório aqui é outra coisa, ele é um escritório burocrático, ele não trata das vendas. Dane-se, né? Por quê? Tem teoria da aparência? Não exatamente, porque AliExpress, Alibaba não é a mesma marca, quase ninguém conhece. Mas tem solidariedade, porque ambos participam da cadeia de fornecimento. E-Banks, o que é E-Banks? É a intermediadora de pagamento, né? Quando você vai fazer um pagamento ali no AliExpress, que você fez uma compra, você vai ver que você paga através de uma intermediadora que no mais das vezes não sei se ainda é, mas você vai, sempre quando você tem um problema, dá para você ir lá e conferir, é a E-Banks. Logo, a E-Banks é solidária. Então, muito bem, não consegui processar a AliExpress porque eles não têm um CNPJ no Brasil. Eu posso processar a Alibaba ou eu posso processar a E-Banks, são solidários. Shopee, mesma coisa, você tem um escritório da Shopee no Brasil, que é o SHPS, Tecnologias e Serviços LTDA. Mas a Shopee vai dizer que é meramente burocrático, que é um escritório que não tem diretamente a ver com o site. Dane-se. Solidariedade entre ambos os dois CNPJs, entre as pessoas jurídicas. E tem a Shein. A Shein realmente não tem nada no Brasil. Ou pelo menos a última vez que eu vi não tinha. Eu vi que eles estavam planejando, porque teve aquela conversa lá com a Haddad sobre taxar, não taxar, eles estavam planejando abrir um escritório no Brasil, né? Mas a última vez que eu vi, eles não tem nada no Brasil. Não tem um escritório, não tem um CNPJ, não tem nada. Não tem problema. Aqui, ó, intermediadora de pagamento e banks, né? Então, reclamei com a Shein sobre a garantia de um produto. A Shein disse, dane-se, não tô nem aí pra você. O que você vai fazer? Você vai reclamar com a E-Banks. A E-Banks vai lá e diz para você, não é problema meu, né? Não é problema meu. Você comprou com a Shein. Eu simplesmente fui lá e repassei o dinheiro. Aí você vai dizer, não é problema seu? O problema é que você é uma responsável solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor e por isso você deve sim arcar com o risco da sua atividade. Então, muito bem, acho que eu consegui dar uma luz para vocês entenderem que em 99% dos casos a lei vai oferecer algum tipo de proteção para o consumidor conseguir exercer o seu direito de garantia, conseguir exercer o seu direito de arrependimento, conseguir ser ressarcido por problemas que ele teve junto a essas plataformas de compra e venda nacionais ou internacionais, tá bom? Bom, é isso, espero ter conseguido ajudá-los a entender o tema e até a próxima.